palavra de Deus diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. E aí Paulo vai falar o motivo por que ele dá graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, e a palavra aí é a palavra de Deus, ele fala que é de Deus, acolhestes não somente como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que creem. Quantos creem na palavra de Deus? Diga amém. Então diga, repita comigo: a palavra de Deus está operando eficazmente na minha vida. Aleluia. Nós vamos compartilhar essa segunda palavra de uma série. Primeira parte o pastor Ricardo ministrou semana passada, né, sobre as evidências do novo nascimento ou as evidências da salvação. E nós queremos dar continuidade falando a respeito agora de dois pilares, de duas práticas, de duas disciplinas que são essenciais para a nossa vida cristã. E ao falar dessas duas disciplinas, que é a palavra e que é a oração, nosso objetivo é que aqueles irmãos que passaram pelo encontro, eles venham entender e compreender a importância disso. A importância dessas disciplinas para a sua vida espiritual. E que nós que já entendemos isso, não venhamos nos esquecer e praticar ainda com mais ênfase, com mais paixão, com mais ardor em nosso coração. Então, nós precisamos entender que vamos imaginar que a vida cristã é como se fosse um avião que precisa decolar. Em algum momento da sua vida, você passou pelo encontro, ou você teve um encontro com Deus. Você foi impactado, sua vida foi transformada, sua vida foi mudada. E você alçou um voo agora. Houve uma força, uma propulsão espiritual que te levou, né, a alçar esse voo na vida cristã. Mas para que você se mantenha no alto e tenha uma vida cristã saudável, né, e se mantenha firme, você precisa de duas asas, assim como o avião. Então nós podemos entender que uma dessas asas é a oração. E outra asa é a leitura da palavra de Deus. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Sobre a leitura da palavra de Deus. Sobre a leitura da Bíblia. Porque é algo essencial para nós. Então, nós precisamos entender por que eu falo isso, irmãos. Semana que vem, provavelmente, o pastor Ricardo vai estar falando sobre oração. E eu quero falar a respeito da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus. Por quê? Nós precisamos entender que a Bíblia, irmãos, não é um simples livro, como muitos pensam. Não é um livro de histórias, né, de contos religiosos, não. Como nós acabamos de ler, a alegria de Paulo, e Paulo estava dando graças a Deus, porque a igreja de Tessalônica havia entendido que esta palavra é palavra de Deus. Eles tinham tido essa revelação, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita e divinamente inspirada. Eles entenderam que a Bíblia, logicamente que eles não tinham toda a Bíblia, né, mas as cartas que eles recebiam, eles entendiam que era palavra inerrante. Ou seja, que ela não continha erros, que era a palavra eterna. Eles haviam entendido que este livro, que os escritos sagrados, eram fonte de vida, fonte de sabedoria, que é a verdade, que não apenas continha a verdade, mas que ela própria é a verdade. E que nela está o poder de Deus para aqueles que creem e para aqueles que praticam a palavra de Deus. Então, se você está aqui, você crê na palavra de Deus e você a pratica, ela é o poder de Deus agindo nas nossas vidas, amém, irmãos? Então, é tão importante isso,
que nós entendamos isso, né? A Bíblia é o livro mais vendido no decorrer de toda a história. É o livro mais lido. Apesar de não ser entendido, é o mais lido. E por causa disso, é o livro mais perseguido também. No decorrer da história, muitos tentaram destruir a palavra de Deus e fracassaram. Porque não é palavra de homens, é algo que é eterno. E como é palavra de Deus, ela não precisa ser reescrita, como muitos estão tentando e vão fazer através da inteligência artificial. Porque a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Porque não existe nenhum livro mais atual do que a Bíblia. A Bíblia é mais atual que o jornal, que a enquete de amanhã. Porque o que vai acontecer já está escrito. Olha que poderoso é isso. Então nós precisamos compreender o impacto que ela precisa ter nas nossas vidas. E ela só vai ter esse impacto se nós conhecermos e praticarmos a palavra de Deus. Então eu não estou aqui para trazer para você, né, emoção. Pelo contrário, eu quero chamar a sua atenção para algo que é racional e que é extremamente necessário para as nossas vidas. E a cada dia mais necessário. Essas duas asas, a oração e a palavra. Falaremos da palavra. Então, primeira coisa que nós precisamos entender sobre este livro sagrado, santo, sobre essas sagradas letras, é que a palavra de Deus, esse livro, revela quem Deus é para nós. Porque uma das orações mais frequentes do apóstolo Paulo, e você vai ver isso na maioria das cartas que ele escreve às igrejas, o desejo dele é que nós venhamos conhecê-lo, e conhecê-lo profundamente. Só que a maneira de conhecermos a Deus, a principal maneira é através da palavra de Deus. Ninguém pode dizer que conhece a Deus, que conhece a Cristo, que conhece os seus ensinos, se não for através da leitura e da meditação da palavra de Deus. É um engano. Então a palavra de Deus revela quem Deus é para nós. O profeta Jeremias, escrevendo no capítulo 31, ele diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoais as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Deus tem o desejo de se revelar, e o fez à humanidade através deste livro, das Sagradas Escrituras. Então existe uma maneira de nós conhecermos, é conhecendo a palavra de Deus. O próprio Jesus falou em João capítulo 5, Jesus falando com os fariseus, com os religiosos da época, Jesus diz: examinai as Sagradas Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, que falam de mim. Então Jesus chama a atenção dos religiosos daquela época, porque eles estavam lendo as Sagradas Escrituras, mas não estavam vendo nas Sagradas Escrituras o Cristo de Deus, o Messias. Daí a importância de, quando nos voltarmos para ler a palavra de Deus, e devemos fazer isso constantemente, ao lermos a palavra de Deus, buscar a Cristo. Porque Jesus está dizendo: olha, são essas letras, são essas palavras, são esses escritos que falam quem sou eu. Porque você pode ler a Bíblia e infelizmente não encontrar a Cristo, se não for esse o seu objetivo. Porque de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus revela quem Cristo é. Daí a importância de, quando nos achegarmos para ler esse livro, voltar o nosso coração, a nossa mente e o nosso olhar para ver nas Escrituras Cristo Jesus. Antigamente tinha um desenho, era um corte, né, que normalmente vinha nos jornais e nas revistas, e o corte era assim: aonde está o Wally? Quem lembra desse desenho?
Aonde está o Wall-E? Muitos não lembram, né? Então eram muitos desenhos, né? Muitas paisagens, muitas pessoas misturadas com animais e objetos ali, um desenho bem pequeno, e naquele desenho você tinha que identificar um desenho específico, que era o personagem, que era o Wall-E. No meio daquela poluição visual, você tinha que encontrar o Wall-E. E na Bíblia não é diferente. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, o nosso olhar tem que estar voltado para ver nelas Cristo. Para encontrar nelas Cristo. Então, quando lemos a Bíblia, você tem que procurar achar Cristo. Onde é que está Cristo? Onde é que fala de Cristo? Onde que está falando do plano de redenção? Porque de Gênesis a Apocalipse fala de Cristo. E às vezes você lê um texto e você não percebe naquele texto Cristo. Por exemplo, quando você lê o livro de Êxodo, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e fala sobre o tabernáculo, e você acha que o tabernáculo é apenas uma tenda no meio do deserto. Mas tudo no tabernáculo aponta para Cristo, fala sobre Cristo. Quando você lê, por exemplo, o relato da vida de Noé, quando fala da arca, a arca aponta para Cristo. Então tudo na Bíblia aponta para Cristo. Então quando nos achegamos para essa palavra, nosso coração, ao ler esse livro, deve ser: onde que está Jesus aqui? Onde que está Cristo? Agora, irmãos, nós somos filhos de Deus, e como filhos nós devemos conhecer o nosso Pai Celestial. E como que nós fazemos isso? Através das Escrituras. Daí a importância de você ler a Bíblia. Eu vou enfatizar muito isso, de você ler a Bíblia diariamente. Porque diariamente, quando você lê a Bíblia, pouco a pouco você conhece a Cristo. Pouco a pouco ela vai revelando Jesus, vai revelando quem Deus é. Então leia sempre procurando Cristo. Porque nela, nas Sagradas Escrituras, fala quem Deus é. Fala das suas promessas para nós. Fala dos seus princípios para nós. E fala da sua vontade para nós. Então, isso aqui nada mais é do que Deus pregando para nós. Do que Deus se mostrando para nós. Isso aqui é uma carta de Deus escrevendo sobre Ele mesmo, para nós. Então, ao se aproximar desse livro, nós precisamos entender que ele revela quem Deus é. Quantos desejam conhecer a Deus? Levante a sua mão. Vira para o irmão do lado e fala assim: leia a Bíblia. Amém. A palavra de Deus, irmãos, ela tem um poder transformador. E nós precisamos entender esse poder transformador da palavra de Deus. Porque agora nós nascemos de novo. Somos filhos de Deus. Houve um revigorar da vida, um novo nascimento no nosso espírito. Nós nascemos de novo, mas nós precisamos ter a nossa alma transformada. E o poder transformador de Deus na nossa alma virá através da palavra. Então, nós precisamos entender esse poder transformador. Lá em João capítulo 15, Jesus disse a respeito disso: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então a palavra precisa permanecer em nós. E como que ela permanece? Dia após dia, que você vai se enchendo da palavra, lendo a palavra, colocando para dentro de si a palavra. A palavra vai permanecendo e vai prevalecendo em nós. Ele ainda continua: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então só tem uma maneira de sermos libertos, é conhecendo a verdade da palavra de Deus, por meio de revelação. Agora, se você não ler, você não vai conhecer. A palavra de Deus tem esse poder de transformar vidas, irmãos. John Stott diz: quando Deus fala, Deus age. Quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus fala, Deus transforma. E eu creio, muitos sairão daqui nessa manhã transformados só pelo fato de ouvir e crer na palavra de Deus. Veja o quão poderoso é isso. Então nós precisamos entender que o poder transformador da palavra tem que estar nas nossas vidas. E esse poder é tão grande que muitos chegaram aqui ateus e hoje são crentes. Que muitos chegaram aqui bêbados e viciados e hoje são sóbrios pais de família.
Muitos chegaram aqui com a vida promíscua, na prostituição, e hoje são santas mulheres de Deus, porque a palavra tem o poder para transformar vidas. Aleluia, essa é a palavra de Deus. Então veja algumas bênçãos de Deus para transformar a nossa vida, para transformar a nossa alma. Então a palavra de Deus nos traz fortalecimento, força espiritual, vigor espiritual. 1 João 2,14, a palavra de Deus diz: a palavra de Deus permanece em vós, e por isso vocês têm vencido o maligno. Aleluia. Então a maneira de termos vitória sobre o diabo é a palavra em nós. Ela nos fortalece. Então às vezes você precisa de força espiritual, você está se sentindo fraco, você está se sentindo desanimado. Vai anotando aí. Leia Salmos. Leia o Evangelho de João. E à medida que você for lendo, não precisa ler muito todos os dias, não, pouco. Mas a cada dia, constância é mais importante que quantidade. Um pouquinho a cada dia, você vai lendo. Ah, pastor, eu estou me sentindo fraco, estou me sentindo desanimado. Como médico, a gente vai e passa uma receita para você. Leia Salmos, leia o Evangelho de João. Quantas vezes eu me sinto abatido, me sinto triste, cansado, desanimado. E aí eu começo a ler o livro de Salmos. E Salmos são canções de louvor a Deus. E são relatos de alguém que teve vida com Deus. E esses relatos são inspirados pelo Espírito Santo. Mas é assim, algo poderoso demais. Porque parece que é instantâneo. Você leu, compreendeu, aquilo entrou dentro de você e transforma a sua alma. E você se sente fortalecido, revigorado. Mas quantos não fazem isso? Estão abatidos, fracos, oprimidos, mas não procuram força na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz purificação. Ela nos santifica. João 15:3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso é poderoso. Às vezes a gente acha que santificação vem por coisas que nós fazemos. Lógico, tem esse compromisso com a santidade. Mas a verdadeira santidade e pureza vem através da palavra. Imagine, o pastor acho que comentou aqui a semana passada. Imagine que você pega um copo sujo. Muito sujo de qualquer coisa. De chocolate, de areia. E você coloca ele embaixo da torneira. E aí você vai soltando água dentro do copo. E pouco a pouco, à medida que aquela água vai circulando naquele copo, vai chegar um momento que toda a sujeira vai ser retirada. E aquele copo vai ficar limpo. É assim que a palavra de Deus opera na nossa vida. Agora, se você não jogar água da palavra, o que vai ficar limpo? Vai haver pureza? Não, por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, se puder, eu não sei se... Efésios capítulo 5 e o verso 26, Paulo diz assim, a respeito da igreja, e a respeito da vida conjugal, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a palavra, ela é uma água espiritual que nos santifica, que nos purifica. Às vezes você cometeu algum pecado, pisou na bola, errou, está se sentindo sujo, oprimido, desqualificado. Você começa a ler a palavra, começa a meditar na palavra de Deus. E à medida que você vai meditando na palavra de Deus, a água da palavra vai circulando no seu coração, na sua alma, como se fosse dentro de um copo, e vai tirando toda a sujeira. E aí, daqui a pouco, você se sente limpo, purificado de novo, pelo poder da palavra. Veja quão importante, quão essencial para nós isso. A palavra, ela traz fé ao nosso coração. Ela traz fé no nosso coração e traz poder quando oramos. É tudo pela palavra. Se nós queremos crer, creremos porque ouvimos. Paulo diz, quando ouvistes, creste na palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E às vezes não vem somente pelo ouvir de mim, ou do pastor, ou de alguma autoridade espiritual, mas o ouvir de você mesmo. Vou falar isso mais para frente. Quando você ouve de si mesmo a palavra de Deus. João 15,
Se minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que vocês quiserem, porque à medida que você ouve a palavra de Deus, fé vem ao seu coração, poder na oração, autoridade. Então, às vezes eu estou me sentindo sem fé, meio incrédulo. Vou te dar uma receita. Leia o Evangelho de João. Comece a ler o Evangelho de João. Ele revela o Filho de Deus, o aspecto da personalidade de Cristo como Filho de Deus. É impossível que a sua fé não seja alavancada e você não cresça em fé. Está descrente? Leia o Evangelho de João. Leia os Evangelhos. A palavra de Deus, ela tem o poder de trazer alegria ao nosso coração. Às vezes estamos tristes, às vezes nos sentimos frustrados por algumas circunstâncias da vida, mas a palavra de Deus tem o poder de trazer alegria ao nosso coração. Ainda o Evangelho de João, tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós. É só você parar de meditar e de ouvir a palavra, a alegria vai embora, a tristeza toma conta, a depressão vem, a opressão vem, a falta de perspectiva e esperança vem. Mas à medida que você medita na palavra, a alegria do Espírito enche o seu coração. Ah, pastor, estou me sentindo triste, abatido, meio depressivo nesses dias. Leia Filipenses. Leia o livro de Filipenses. O livro de Filipenses é um tratado da alegria do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Leia Salmos. Salmos também vai ver, porque o livro de Salmos são canções de louvor e de adoração a Deus. Faça essa experiência, quando você estiver triste, leia o livro de Salmos, e você vai ver o quê? A alegria voltar para o seu coração. Sabedoria. Hoje nós vivemos uma geração que tem muita informação, tem muito conteúdo, às vezes superficial, mas você quer sabedoria para tomar decisões na sua vida, para direcionar a sua vida de forma sábia? Leia o livro de Provérbios. Provérbios é sobre sabedoria. Não tem como você ler, meditar, colocar para dentro de você o livro de Provérbios e você não ser alguém sábio. Veja, poucas pessoas hoje são sábias. Tem muitas pessoas que têm conhecimento intelectual, mas sabedoria espiritual são poucas. É raro isso. Salmo 119, 97 e 98. Eu preciso ler esse texto para os irmãos. Salmo 119. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. O verso 97 e o verso 98. Isso aqui é fantástico, irmãos. E é verdade. É verdade. 97 e 98. Olha o que diz o salmista. O verso 97. Quanto amo a tua lei, Senhor, é a minha meditação todo dia. O que o salmista fazia? Ele lia a palavra de Deus e nela meditava todos os dias. Aí olha o que ele diz, isso aqui, irmãos, é verdade, irmãos. Olha o que ele diz: os teus mandamentos, ou seja, a tua lei, a tua palavra, me fazem mais sábio que os meus inimigos. Porque aqueles que eu os tenho sempre comigo, ou seja, a palavra. Em outra tradução, Davi vai falar, isso é fantástico, Davi vai falar assim, ó, a tua palavra e a tua lei me faz mais sábio que os meus professores, que os meus tutores. Se você meditar na palavra, escuta o que eu estou falando para você, se você tiver o hábito de um pouquinho todos os dias, ler e meditar na palavra, você vai ser o mais sábio da sua faculdade. Você vai ser o mais sábio lá na sua escola. Você vai ser o mais sábio lá na sua empresa. Eu não estou falando de conhecimento, estou falando de sabedoria, algo que é muito mais poderoso. Porque a palavra de Deus tem esse poder de dar sabedoria. Fantástico, né, irmãos? O cara estudou a faculdade, pós-graduação, mestrado, 5, 6, 7 anos. E ele está propondo uma solução para um determinado problema. E ninguém consegue achar. De repente, chega lá o Zezinho, não fez a 4ª série. Mas aí ele lê a palavra de Deus. Ele medita na palavra de Deus todos os dias.
E ele chega com uma palavra de sabedoria e resolve o problema. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Esse é o poder. Orientação, ou seja, direção, rumo para as nossas vidas. Salmo 119, 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue tomar decisões, dar um rumo na nossa vida, dar direção para a nossa vida? É só por um motivo, porque a gente não lê a Bíblia. Se lêssemos a Bíblia, teríamos clareza. Ah, pastor, não sei qual que é o meu chamado. Leia a Bíblia. Você vai ver, você não encontrou o seu chamado, mas a Bíblia já está dizendo para você vários deles. E você não está vivendo nenhum deles, porque você está procurando que Deus vai revelar um chamado no qual já está nas Escrituras. Você entende, irmãos? O poder da palavra de Deus? Pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, não consigo. Eu começo a ler a Bíblia, aí não entendo nada. Aí eu fico sem ânimo, porque eu não estou entendendo nada. Deixa eu dar uma dica para você. Comece lendo a palavra pelo Salmo 119. O Salmo 119 é só o maior da Bíblia, 150 versículos. Mas leia um pouquinho a cada dia. Pastor, eu não sinto paixão, eu não sinto desejo. Você está falando aí, mas eu olho para esse livro e não tem empolgação nenhuma. Leia o Salmo 119. O Espírito vai gerar desejo ardente no seu coração pela palavra. Um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada dia. A Bíblia, ela pode nos fazer prosperar, avançar, ter sucesso em áreas da nossa vida. O conselho de Deus para Josué, para que ele pudesse conquistar a promessa de Deus para a vida dele, lá em Josué capítulo 8, olha a orientação de Deus para Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Não cesse de mencionar, não pare de proclamar, de anunciar. Medita, pensa, reflete nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, uma vez que eu conheço, que eu medito, eu entendo a vontade de Deus que está escrito, e é nessa vontade que eu vou operar, que eu vou caminhar, que eu vou me mover. E à medida que eu me movo nas instruções, nas orientações de Deus, para a minha vida profissional, para o meu casamento, para a minha vida ministerial, aí eu tenho sucesso, aí eu tenho êxito, aí eu prospero. Aí a Bíblia diz assim, ó, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Bem-sucedido. Só que a gente sempre associa prosperidade a dinheiro, a vida financeira. Não tem problema nenhum, isso é bênção de Deus. Mas escuta aqui para mim, olha aqui para mim. Hoje, se você conseguir deitar na sua cama e dormir uma noite tranquila e acordar bem no outro dia, você já é próspero. Porque 90% das pessoas não conseguem mais. Está entendendo? Se você consegue sentar na mesa com a sua família, e ter um bom almoço em família, e ter um momento agradável, irmãos, isso é prosperidade. Isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Lógico, se você for próspero financeiramente, aí é que melhora muito. Como nós devemos, então, nos alimentar da palavra de Deus? Porque ela é alimento para a nossa vida espiritual. Então, como nós devemos nos alimentar da palavra de Deus? Ela é o nosso alimento espiritual. Então, assim como nós precisamos do alimento, né, natural para manter o nosso corpo saudável e forte, assim nós precisamos dessa comida, desse pão da vida, desse alimento espiritual. E Pedro vai nos ensinar. E ele diz assim, logo no começo da nossa caminhada, ele já nos orienta, olha, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então a primeira coisa de alguém que está chegando, está começando a caminhada cristã, isso já deveria ser uma prática da nossa vida cristã, para você que
não passou pelo encontro ontem, mas passou pelo encontro, ou teve uma experiência com Deus há anos atrás, é desejar o leite espiritual. Veja, quando a criança nasce, ela não quer outra coisa. Você não vai falar para ele de feijoada, vai falar para ele de macarronada. Ele quer o leite espiritual, que é o peito da mãe ali. Porque é o essencial, é o básico, é o primordial para a sua vida, para a sua saúde. Agora, para nós que já estamos na caminhada da fé, o escritor aos Hebreus faz um alerta. Fala assim, olha, vocês ainda são crianças. Vocês ainda são adolescentes. Vocês ainda são imaturos. E já era tempo de vocês serem mestres e ensinarem outros. Porque vocês não se apegaram com firmeza à palavra. Porque vocês não se alimentaram adequadamente, diariamente da palavra. E aí vocês ainda estão precisando do leite espiritual. Isso é uma tragédia para aqueles que já estão há muito tempo. Por isso que nós temos tantas aberrações teológicas, tantos erros, tantas heresias, tantas coisas estranhas no meio das igrejas. É só por um motivo. Porque lhes falta o conhecimento da palavra, a leitura da palavra, meditar na palavra. E aí nós sofremos, nossa vida, e a igreja sofre. Veja, tudo que nós temos hoje, irmãos, na sociedade, na história e na humanidade, a base é isso aqui, ó, palavra de Deus. As leis, as constituição dos países, a forma como a sociedade se organiza, o mundo espiritual, tudo é baseado na palavra de Deus. Ela é o fundamento central. Tudo advém e tem suas origens na palavra de Deus. A palavra de Deus é a mãe de todas as ciências. Por isso que nós devemos ter por ela um apreço, um desejo ardente por ela. Como que nós podemos nos alimentar de forma eficaz, agora de forma mais prática? Então deixa eu dar algumas orientações aqui para você. Presta atenção, anote e coloque em prática. Primeira coisa, leia com fé e com o coração aberto. Quando você se achegar para esse livro, saiba que este livro aberto diante de você é Deus falando com você. É Deus ministrando a sua vida. Não é palavra de homens como lemos. E Paulo diz, é palavra de Deus. E lembra que eu falei? Quando Deus fala, Deus age. Quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus fala, Deus transforma. Antes de ler a Bíblia, saiba que ela é um livro espiritual. E você precisa orar para entender ela. Deus está falando. Mas o problema é, eu estou entendendo o que Deus está falando? Então, antes de chegar para a carta de Deus, eu vou a Deus em oração e peço, Pai, me ensina. Espírito Santo, abre os meus olhos. Espírito Santo, me dê entendimento para me entender a palavra como realmente é. Me dê revelação para entender as verdades espirituais que estão contidas nesse livro. Ah, como é importante isso, irmãos. Mas muitas pessoas não dão o mínimo valor. Não oram antes de ler a Bíblia. E leem a Bíblia como se estivesse lendo qualquer jornal, qualquer notícia na internet, qualquer livro. Não. Ele é um livro espiritual. E nós precisamos orar e pedir a Deus, Senhor, revela, mostra, para que eu não possa entender errado a Tua palavra. Porque o que mais tem hoje é entendimento errado, compreensão errada. E por causa da compreensão errada da palavra de Deus, se criaram heresias, se criaram seitas, se criaram falsas religiões. E nós vivemos essa Babel hoje no mundo. Porque interpretaram errado a palavra de Deus. Porque não entenderam o que Deus realmente queria lhes ensinar. No Salmo 119, o verso 18, Davi diz, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Olha que maravilhoso isso. Você olha para a Bíblia e não vê nada de interessante, não entende nada. Mas o salmista está dizendo, Senhor, abre os meus olhos, porque contém maravilhas nela, riquezas. Jesus disse que elas são como pérolas preciosas. Por isso que Jesus disse, olha, não dei pérolas aos porcos, não fale de algo que é tão profundo, tão rico, tão poderoso, para aqueles que não querem, que não dão valor, que menosprezam, porque ela é preciosa demais, aleluia. A Bíblia é esse livro espiritual e necessita de oração.
para entender. Por que eu estou falando de oração? Olha aqui para mim. Estou ensinando para vocês basicamente o que eu ensino no curso teológico. Todos nós temos lentes, ou seja, uma cosmovisão, uma maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo e de enxergar a Bíblia. Se eu pedir para o irmão ler a Bíblia e perguntar para ele o que ele entendeu, ele vai me falar uma coisa. Se eu pedir para outro irmão ler a Bíblia, provavelmente ele vai ler e vai entender algo diferente. Ele fala assim, não, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e sempre. É a nossa interpretação, por causa das lentes que temos, que entendemos errado. Então todos nós vemos com essa carga emocional, cultural e filosófica. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, como nós estamos com esse óculos, nós tendemos a compreender a palavra na nossa ótica, na nossa visão. Quantos estão me entendendo? E aí você coloca ali a sua vida, como você foi criado, os ensinamentos que você recebeu. Por isso que é tão importante nós orarmos, para que todas essas barreiras, sejam culturais, filosóficas, que nos impedem de compreender a palavra de Deus, caia por terra. E nós possamos chegar na palavra de Deus com o coração aberto, para entender e ouvir aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Porque na maioria das vezes, nós abrimos esse livro para que Deus fale o que nós queremos ouvir, sim ou não? Para que Deus nos dê a solução para os nossos problemas, sim ou não? Com certeza você já colocou a Bíblia lá na sua janela. Senhor, fala comigo hoje. Senhor, se o Senhor quer falar comigo hoje, bata um vento agora e a Bíblia vai abrir e o Senhor vai falar comigo na página que cair. Aí, você está desesperado, não entende a Bíblia, não quer pedir ajuda, e você acha que Deus vai falar dessa forma mística, né? E usa de ocultismo para que Deus fale com você. Aí o vento bateu ali, abriu a Bíblia, caiu no intervalo entre Antigo e Novo Testamento, página em branco. Aí você fala, Deus não quer falar comigo hoje não, estou sozinho na quebrada. Não é assim que nós lemos a Bíblia. Então, quando nos achegarmos para a palavra de Deus, devemos nos despir dessas lentes, tirar esses óculos que nos impedem de chegar à palavra como ela é. E o que Deus realmente está falando para nós. Então, por isso que é tão importante orar. Um exemplo. Às vezes você teve um relacionamento com o seu pai e um relacionamento foi conturbado, foi difícil. O seu pai não foi o pai que deveria ter sido. Então, como você adquiriu essas lentes emocionais de traumas, de frustrações? Quando você abre a Bíblia e você lê o texto em que Jesus ora, Pai nosso que estás no céu. Logo na sua mente, porque você tem uma lente, e essa lente não é boa, porque te faz ver Deus como o pai que você teve na sua vida, e você agora não consegue enxergar Deus como o pai que te ama, apesar de quem você é, apesar das suas falhas, apesar das suas frustrações, apesar da sua condição emocional. E aí você projeta em Deus um pai que ele não é. Quantos estão me entendendo? Eu quero ser bem didático para que os irmãos pratiquem isso, amém? Então, ore sempre pedindo a Deus que tire esses óculos que impedem de ver quem Deus é. Quando você chegar para essa palavra, para ler a Bíblia, leia fazendo perguntas. Leia fazendo perguntas. Inteligente não é aquele que dá boas respostas, inteligente é aquele que faz boas perguntas. Então, quando nos achegamos à palavra de Deus, devemos, logicamente, crer, mas fazer perguntas ao texto, fazer perguntas à Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Então, o que Deus está querendo dizer com esse texto? O que Paulo estava querendo ensinar quando ele falou sobre o véu? Você precisa questionar. Você precisa perguntar, porque isso vai fazer com que você entenda o texto. E não somente receber qualquer coisa que joga para você na internet, ou que qualquer Zé Mané fala para você no seu trabalho. Não, quando você lê o texto, pergunte para o texto, para que você possa identificar o que o texto está querendo dizer para você. O
que João estava querendo dizer quando ele falou sobre o livro de Apocalipse? O que ele estava querendo ensinar? Veja, são perguntas que à medida que vão sendo feitas quando você lê o texto, vão te levar a uma compreensão maior e um entendimento maior daquilo que Deus está falando. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando você faz perguntas, uma pergunta importante, eu estou falando aquilo que eu pratico no dia a dia, tá, irmãos? Há alguma ordem de Deus, há algum mandamento de Deus que eu devo obedecer aqui? Isso aqui é uma instrução, isso aqui é um conselho, isso aqui é só uma narrativa bíblica, isso aqui é só um testemunho. O que Deus está querendo que eu obedeça aqui? É importante, porque a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina. Tem alguma promessa de Deus? Qual que é a promessa de Deus aqui? Tem alguma promessa de Deus nesse texto para minha família, para minha vida pessoal? Tem alguma promessa de Deus aqui para minha vida profissional? É importante você estar atento e fazer essas perguntas quando você lê a Bíblia. E o mais importante, como que eu devo praticar a palavra de Deus? Como que eu vou colocar em prática amanhã, segunda-feira? Hoje à tarde, isso que eu estou lendo. Porque a palavra de Deus não é somente para ler, não é somente conceitual, mas ela é prática na nossa vida. Então, quando Paulo escreveu há 2000 anos, era uma outra cultura, era um outro contexto, era um outro tempo. Todavia, quando eu me aproximo e leio a palavra de Deus, eu devo transportar agora para a minha vida prática no aqui e no agora. Quantos estão me entendendo? Não senti muita firmeza nisso. Quem está me entendendo? Então eu preciso identificar se aquilo que Paulo está ensinando aqui, eu devo praticar agora, na minha vida. Porque a Bíblia ela tem que ser prática, nós temos que viver a Bíblia. Não é apenas conceitual. Amém, irmãos? Leia uma outra dica importante. Leia a Bíblia com repetição e meditação. Ou seja, é importante quando você lê a Bíblia, você ver e ouvir. Salmo 1 e Salmo de número 1. Olha o que Davi fala a respeito da palavra de Deus. Leia com repetição e meditação. Paulo diz, Davi, Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, na orientação, na instrução dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. No caminho aqui, irmãos, é a direção que os homens maus dão, as instruções, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí Davi fala assim, antes o seu prazer, o seu deleite, o seu gozo está na lei do Senhor. Irmãos, eu oro para que você encontre nesse livro prazer, deleite. Que ao se aproximar da palavra de Deus, você não a veja, que saco, vou ter que ler isso, porque o pastor falou que tem que ler. Não entendo nada. Não gosto. Que martírio. Não. Para Davi era um prazer, era um deleite. Eu vou falar para você um segredo dos maiores prazeres que a vida pode nos dar. Cada um tem, lógico, o seu estilo, a sua prática. Mas uma das coisas mais prazerosas para mim, irmãos, é pegar um copo de café, abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus e vai tomando um cafezinho ali. Sem pressa. Irmão, isso é maravilhoso. Talvez eu não tomo café, eu tomo um chá. Pastor, eu não tomo chá, mas vem quando eu tomo uma taça de vinho. Amém, irmãos. O importante é você ter o prazer na lei do Senhor. Só toma cuidado com a taça de vinho, porque depois da terceira você vai entender coisa que Deus não está falando. Amém? Mas eu estou falando do momento de você se deleitar na palavra e meditar naquilo que Deus está falando e receber e ir se alimentando como você come uma comida gostosa. O caipira fala comer com boca gostosa.
Já viu aquele irmão que você não sabe o que ele está comendo, mas ele está comendo com tanta vontade, com tanto prazer, que até saliva a sua boca, dá vontade de você comer? Isso é a palavra de Deus, alimento prazeroso. Esse é o desejo do coração, que à medida que você vai lendo, você sinta prazer na lei de Deus. A palavra de Deus precisa ser absorvida, introjetada profundamente. Por isso que é tão importante você, à medida que você vai lendo, você vai repetindo em voz alta. Lógico que você não vai ler muito alto, né? Mas eu sempre leio em voz alta. Por isso, quando a minha prática, normalmente de manhã cedo, eu gosto de acordar antes de todo mundo, e aí eu leio, a minha esposa reclama que eu leio alto demais, eu fico acordando ela, acordando as crianças, né? Mas você lê, repetir a palavra de Deus. Ah, pastor, não tenho tempo, a vida é corrida. Mas então ouça a palavra de Deus. Hoje temos tantas oportunidades, tantos meios. Ouça, coloca a palavra de Deus, você vai ouvindo e vai meditando, né? E você vai introjetando aquele alimento, vai absorvendo, vai comendo com prazer esse alimento espiritual. Então isso é importante. Agora, por que eu falo que é importante você repetir? A palavra meditar, no seu original, é também me dizer, ou dizer para mim mesmo. Porque o meu cérebro, ele absorve a palavra quando eu olho e leio. Ele absorve uma medida de tudo aquilo, de todo o conteúdo que você vê. Você está lendo e você ali está vendo, então você vai absorvendo em uma medida. Porém, outra medida maior vai ser absorvida pelo seu cérebro, pela sua mente, à medida que além de você ver, você fala. Fala. E à medida que você lê e você fala, é um recurso a mais que potencializa o seu cérebro absorver e você guardar essa palavra. Porque o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não adianta só ler, é necessário guardar. E como que eu guardo? Uma das maneiras é, além de ler, repetir para si mesmo. Vai lendo em voz alta. E à medida que vai lendo em voz alta, você vai absorvendo mais a palavra de Deus. E ainda mais, vou te dar uma dica. Além de você ler, além de você falar para si mesmo, você anotar, você escrever. E quando eu escrever, eu falo escrever com caneta mesmo. É um outro nível maior ainda de absorção. Ou seja, são meios onde você vai potencializando a maneira de você guardar a palavra de Deus. Então eu vejo, então eu falo e então eu escrevo. Não adianta escrever no celular, tá? Não adianta digitar, porque aquilo que você digita vai para o HD do celular e do computador, mas aquilo que você escreve vai para o seu HD. É importante isso. Você guarda aqui, você guarda aqui. Quem está me entendendo, diga amém. Por que é tão importante falar isso? Sobre meditar na palavra, refletir na palavra, irmãos. Sabe que atualmente, irmãos, cada vez menos as pessoas param para meditar, refletir sobre algo. Eu não sei se você percebe isso, mas há alguns anos já tenho percebido isso. A gente tem perdido essa cultura, essa prática de meditar. As nossas mentes estão tão aceleradas, as nossas vidas estão tão aceleradas, nós estamos recebendo tantas informações tão rápidas e tão superficiais que a nossa mente, o nosso cérebro não se permite mais parar para refletir. É uma dificuldade na geração de hoje. Pergunte para qualquer professor, para qualquer mestre, e ele vai falar. Uma das dificuldades da geração de hoje é que passou de 10 minutos, 15 minutos, eles não conseguem mais refletir e pensar. Olha que coisa triste, né? Então, à medida que nós meditamos na palavra de Deus, ela vai entrando no nosso coração, vem entendimento, vem compreensão. E Deus vai moldando, e Deus vai transformando. Nós vivemos um estilo de vida, esse estilo de vida pós-moderno, com muitas vozes e muitas distrações, porque tem demais, muitas vozes e muitas distrações, e tudo isso é projetado com um fim, com um objetivo, tudo é programado para que você não pare para pensar, você não tenha tempo de pensar, você tome as suas decisões sem pensar, e aí quando você vê, você fez besteira, e aí quando você vê, você já entrou no conselho dos ímpios. Então a palavra de Deus, olha como isso é maligno. Olha como é maligno. Veja a estratégia de Satanás. Você tem dificuldade
de parar para ler a Bíblia e ficar 15 minutos meditando na palavra de Deus. Mas quanto de nós não sofremos o dia inteiro pensando e refletindo sobre o passado? Pensando e refletindo sobre os problemas de agora? Pensando e refletindo sobre o que ainda nem aconteceu, sobre o futuro? Veja como isso é maligno. Isso só traz males para a nossa alma. E nós não paramos para pensar, para meditar. Por isso que nós temos uma palavra que nós usamos na nossa célula muito frequente. Como que é a palavra? Quando nós vamos compartilhar a palavra? Quem é o corajoso aí? Como que nós usamos? Ruminar a palavra. O que é ruminar? Ruminar é você ler o texto, você lê de novo, você traz à mente e pensa e medita. E escreve e fala em voz alta. Daí a pouco, quando você percebe que está esquecendo, você rumina de novo, você traz de novo. Por isso que nós temos essa prática na nossa célula, porque sabemos o quão importante é isso, meditar na palavra de Deus, refletir na palavra de Deus. Então hoje, um sinal de luxo, um sinal de prosperidade, sabe qual que é? Você pensar com clareza. Você pensar com clareza, você ter discernimento. Porque eu não sei se você percebe, o povo está doido, irmão. O pessoal está louco, tem umas coisas que a gente vê aí, não é normal. E isso é fruto de pessoas que não têm clareza na forma de pensar. Porque já perderam a prática de refletir e de meditar, principalmente na palavra de Deus. Então, pensar com clareza, ter discernimento, não ouvir as distrações, não ouvir as vozes do mundo, isso é luxo hoje em dia. Isso é sanidade pensar, isso é sanidade emocional. Tem muita gente louca, não consegue mais pensar aquilo que é o óbvio, não consegue ver aquilo que está claro. É sério isso, não é não, irmãos? Então, um homem de Deus disse: o povo que conhece a sua Bíblia jamais será enganado. Sério, profundo, né? Um povo que conhece a sua Bíblia jamais será enganado. Você está querendo casar? Quem está querendo casar, levanta a mão, dá glória a Deus. Nessa hora ninguém aparece, né? Sabe qual é a forma de você não ser enganado? E não entrar numa roubada, e daqui a pouco você está vivendo um casamento perturbado, entrando num divórcio. Sabe qual que é a maneira? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, e você vai ter clareza, e você vai ter discernimento quem é a pessoa que Deus preparou para você. Você não vai ser enganado. Por que nós estamos vivendo como país o que nós estamos vivendo? Porque apesar de mais de 40 milhões de evangélicos, nós somos um povo analfabeto biblicamente. E tem crente que vota naquele que a Bíblia diz claramente para não votar. Para não votar. Por quê? Porque não conhece. Porque não conhece, é enganado. A palavra de Deus já diz: meu povo é destruído porque lhes faltou o conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da palavra, irmãos. O conhecimento da palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Uma outra maneira, né, que nós precisamos ler a Bíblia, é ler a Bíblia com disposição para praticar. Bom, Deus está falando. Eu entendi que tem ordens, que tem direções, instruções de Deus aqui para mim. A palavra está dizendo, não se prostitua, mas o meu coração não quer cumprir a palavra de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, não há o mínimo interesse em obedecer a palavra de Deus. O que adianta você ler? O que adianta você conhecer? Você só vai acumular mais conhecimento para a sua condenação. Então, quando nos achegamos à palavra de Deus, por isso que é tão importante orar e pedir: Senhor, me dê um coração para obedecer a palavra. Me dê um coração para seguir as tuas instruções. Tiago fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se você vem para a palavra, você lê a palavra, você entende a palavra, mas você não tem o desejo de praticar, você está enganando a si mesmo. Tiago está dizendo. Não adianta. Então, a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser vivido, para ser praticado. Amém, irmãos? Então,
que o Senhor nos dê esse coração, irmãos, para nos achegarmos à palavra de Deus com um coração que quer entender verdadeiramente, com um coração que tem prazer na lei do Senhor, e com um coração que está disposto a obedecer a palavra de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos do louvor subissem.